Dono do Cruzeiro ameaça técnico em áudio vazado. Santos tenta contratar meia argentino ex-Flamengo. Lúcio Rodrigues chega a Salvador para assinar com o Bahia. Ainda vamos falar se Garro continua no Corinthians. Fluminense acerta a venda de André. E São Paulo que aguarda reforços e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Lúcio Rodrigues chega a Salvador para assinar com o Bahia. A novela com um final feliz pro Bahia aconteceu. Luciano Rodrigues desembarcou na madrugada dessa sexta-feira para poder assinar com o Bahia. O desejo do jogador e da comissão técnica é que ele já fique disponível para estrear já no sábado, no jogo do Bahia contra o Internacional. O Bahia e o Liverpool resolveram todas as pendências na tarde da quarta-feira para poder fechar a contratação do jogador de 21 anos. O clube vai pagar 12 milhões de dólares por 70% dos direitos do jogador ao Liverpool do Uruguai. Essa vai ser a maior transferência da história do Nordeste. Para contar com o jogador, o Bahia venceu a concorrência do River Plate da Argentina e do Feyenoord da Holanda. Dos mesmos criadores de Fala Zezé, vaza áudio de Pedrinho BH cobrando o treinador para usar reforços. O dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, falou em um áudio vazado nas redes sociais que cobrou o treinador Fernando Seabra do Cruzeiro para usar as contratações que foram feitas. E ele falou isso aí, ó. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não, entendeu? Falei com ele, sim. Se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. Aí deu uma dura nele do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge, entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não tá 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular, né? Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, ué, os caras estão caro. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. No áudio que circula por grupos cruzeirenses, o presidente ainda adiantou a escalação do time. Tem coisas que só acontecem no futebol brasileiro. São Paulo aguarda Atlético Mineiro para contratar Maurício Lemos. A transferência do zagueiro Maurício Lemos para o São Paulo ainda depende de um acordo entre o Atlético Mineiro e o próprio staff do jogador. Apesar do negócio não ter avançado nos últimos dias, a galera lá no Morumbis acredita que as coisas vão avançar nos próximos dias. Que todos esses ajustes vão conseguir ser resolvidos para o São Paulo poder anunciar logo o atleta. As três partes conversam sobre isso já há algumas semanas. O jogador, inclusive, ficou de fora do jogo contra o Vasco, porque se ele entrasse em campo, ficaria impedido de se transferir para outro clube e jogar o Campeonato Brasileiro, já que ele tem 6 jogos. A tendência é que o zagueiro se torne o segundo reforço da janela de transferências do tricolor paulista já nos próximos dias. Com mais de 150 milhões em reforços, o Corinthians quer mais um reforço de peso. O Corinthians ainda deseja mais 2 atacantes nessa janela de transferência para poder bater o martelo e fechar logo esse mercado de negociações. Pode mudar o cenário ao acerto com um novo patrocinador, que pode investir 57 milhões de reais e aí sim ajudar o Corinthians a poder fechar novas contratações. A diretoria alvinegra chegou a se adiantar nas negociações com Brian Rodrigues, que agora está no América do México, mas questões extracampo fizeram com que as negociações fossem paralisadas. Além de 2 peças para o ataque, o Corinthians também estuda a contratação de um lateral esquerdo. Vale lembrar que mesmo apesar desse investimento tão alto, esse valor não vai atingir o caixa do Corinthians totalmente em 2024, já que vários desses nomes foram contratados com parcelamento. Garro responde sobre a possibilidade de deixar o Corinthians. O meia Rodrigo Garro foi um dos destaques no empate do Corinthians contra o Grêmio, e depois da partida ele respondeu sobre perguntas com relação a deixar o Corinthians. Estou no Corinthians defendendo o Corinthians. É o que posso dizer. Estou aqui, sou jogador desse clube e não tenho outra coisa a dizer. Agradeço o carinho dos torcedores que me tratam tão bem. O Fluminense negocia Kaique Almeida com o Watford da Inglaterra. Vai lembrar que o mesmo clube já tirou do Fluminense Richarlison, João Pedro e Matheus Martins. O clube assinou com 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões de reais, para comprar 80% dos direitos do atleta do Fluminense. A venda ainda não foi sacramentada, mas está em andamento. Vai lembrar que em abril de 2023 o Fluminense estendeu o contrato do atleta até 2027 e colocou uma multa no valor de 50 milhões de euros. O Fluminense chega a acordo para a venda de André. A vitória de 1-0 do Fluminense em cima do Palmeiras pode ter sido a última vez em que o tricolor viu o André dentro de campo com a camisa do Fluminense. Pelo menos por enquanto. Muito provavelmente o cara vai voltar quando acabar a sua carreira na Europa. Mas essa pode sim ter sido a última partida dele com a camisa do Fluminense. Isso porque o Flu chegou a um acordo com o Fulham para a venda do atleta. O clube sinalizou uma proposta de 25 milhões de libras, aproximadamente 181 milhões de reais, e o Fluminense deu ok. Segundo reportagem do Gol, esse valor já está com tudo incluso. Valor fixo, bônus e todas essas coisas. Uma boa sorte pro
André se realmente ele for para a Europa nesse momento. Tabata treina enquanto aguarda a negociação do Palmeiras com o clube do Catar. O treino do Palmeiras dessa quinta-feira teve a presença de Bruno Tabata dentro de campo. O jogador que estava emprestado ao Qatar Esporte Clube ainda tem seu futuro indefinido e treinou com a equipe. Fora dos planos de Abel, o jogador está negociando para ser comprado pelo time lá do Catar. O valor que o Palmeiras pede é um pouco mais de 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais. Ele foi contratado pelo Palmeiras para poder suprir a falta de Gustavo Scarpa. O Palmeiras pagou 5 milhões de euros na época para poder tirar o atleta do Sporting de Portugal. Robert Renan entra na mira do Rennes, da França. Robert Renan está emprestado pelo Zenit da Rússia ao Internacional até dezembro de 2024. E agora ele entrou na mira do Rennes, da França. Além do clube francês, o Olympique de Marseille também da França, o Porto de Portugal e o Besiktas da Turquia também estão de olhos interessados em contratar o jogador. Vale lembrar que o Internacional não tem muito o que fazer nesse meio de negociação caso o Zenit queira vender o atleta para algum desses times. O clube ainda pode entrar em acordo com o Internacional para ele poder ser liberado antes do final do contrato de empréstimo. Santos tenta a negociação do meia argentino Mancoedio, ex-Flamengo. Buscando reforçar o seu meio de campo, o Santos está indo atrás de jogadores e o nome em pauta agora é Mancoedio. Inclusive, foi aprovado pelo treinador do Peixe, Fábio Carille. Ele está com 35 anos e atualmente é jogador do Independiente. Ele é um ótimo batedor de falta, tem ótimo controle de bola, mas peca bastante na questão da intensidade, que foi o que fez com que ele perdesse espaço no Flamengo na época que jogou no clube carioca. O contrato dele com o clube argentino vai até dezembro de 2025, mas o jogador está interessado sim em fazer um acordo para poder ir para o Santos e voltar ao futebol brasileiro. Sport encaminha a contratação de Guto Ferreira. O argentino Mariano Sosso foi demitido nessa quinta-feira lá no Sport. E os caras já têm um nome para o seu próximo treinador. Um velho conhecido. Guto Ferreira. Guto Ferreira deve assinar contrato até dezembro desse ano e vem com a mesma missão da última passagem: conseguir levar o Sport para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Sport subiu como vice-campeão da segunda ano. O acesso com o Sport foi o último que Guto Ferreira conseguiu na carreira, mas não foi o primeiro. Ele já conseguiu levar a Ponte Preta para a primeira divisão em 2014, o Bahia para a primeira divisão em 2016 e também o Internacional de Porto Alegre lá em 2017. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também o seu comentário, que é muito importante pra gente saber a sua opinião. Meu nome é Alvin e até a próxima!